Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Novamente estou aqui para estar dando continuidade na nossa leitura. Hoje a gente vai estar meditando em Marcos, capítulo 9 e capítulo 10. Vamos estar lendo esses dois capítulos? Vamos ver o que o Senhor nos prepara através deles. Então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, mais uma vez que o Senhor venha estar nos orientando com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Enfim, vale lembrar que são textos que a gente já viu também em Mateus. Eu vou estar lendo com vocês e de repente aí eu faço algum comentário aí. E vocês também vão meditando, vão pensando em cada assunto que a gente vai estar lendo. Então vamos lá. No capítulo 9 ele vai falar assim: E ele disse: Garanto que alguns dos que aqui estão, de modo nenhum, experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Enfim, vale lembrar que Jesus aqui estava falando que o reino veio quando ele morreu na cruz, ressuscitou, subiu e desceu ali em Pentecostes. A gente vê que é derramado o Espírito Santo a toda a carne, dá para falar desta forma. E ali já o reino de Deus já veio com poder, como o próprio Senhor fala. Enfim, é bem provável que ele estava se tratando deste detalhe aí. Mas enfim, 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas de um branco resplandecente como nenhuma lavadeiro no mundo seria capaz de branqueá-los. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 dias, 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. A seguir apareceu uma nuvem, envolveu-os, e dela saiu uma voz que disse: Este é o meu filho amado, ouçam-no. Enfim, vale lembrar que eu até falando um pouquinho a respeito deste assunto, ali a gente vai ver Elias e Moisés. Moisés foi quem trouxe a lei e Elias foi um dos profetas que ele veio profetizando também. Como a gente fala que o próprio Senhor fala, né, que a lei e os profetas profetizaram até João Batista, que prepara o caminho do Senhor. Eu vejo aqui que o Senhor já amarrou tudo na mão de Cristo. Ele falou: Olha, este é meu filho amado, vocês ouçam, porque Pedro e Tiago, que estavam ali, né, que também ele queria fazer até umas tendas para eles. Ficou bem claro para eles, eles eram homens que estavam debaixo da lei também e sabiam dos profetas. Por isso que eu vejo bem provável que o Senhor trata esse assunto com eles também, para eles estarem pensando nesses assuntos, que ali era o Filho amado de Deus e que eles tinham de estar ouvindo ele. Repetidamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhe ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram o assunto apenas entre si, discutindo o que significaria ressuscitar dos mortos. E lhe perguntaram: por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: de fato, Elias vem primeiro e restaurará todas as coisas. Então, porque está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo. Mas eu digo a vocês: Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a seu respeito. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: O que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Enfim, dá para ver aqui que Jesus já estava
olhando, fala: poxa, vocês não conseguem fazer um trabalhinho aí de expulsar um demônio, de curar aí um que não consegue estar falando. Enfim, dá para entender dessa forma. Ele fala: poxa, até quando que eu vou estar ensinando vocês? Eu penso assim porque ele está mesmo falando, né? Mas enfim, então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Ele caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Enfim, o pai do menino era incrédulo, não acreditava. Quando Jesus viu que uma multidão estava se juntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e levou-o, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galiléia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam, porque estavam ensinando os seus discípulos. Ele dizia: o filho do homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e 3 dias depois ele ressuscitará. Mas eles não entendiam o que ele queria dizer e tinham receio de perguntar-lhe. E chegaram a Cafarnaum. Quando ele estava em casa, perguntaram-lhes: o que vocês estão discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Vale lembrar que até nos discípulos ali eles queriam saber quem que era o maior entre eles. Assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E tomando uma criança, colocou no meio deles. Pegando-a nos braços, disse-lhes: quem recebe uma destas crianças, em meu nome está me recebendo. E quem me recebe não apenas está me recebendo, mas também aquele que me enviou. Estava falando de Deus. Quem recebe Jesus, recebe aquele que foi enviado. Isso é o nosso Senhor, nosso Deus. Enfim, mestre, disse João, vimos um homem expulsando demônios em teu nome. Procuramos impedi-lo porque ele não era um dos nossos. Não o impeçam, disse Jesus. Ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida, pois quem não é contra nós está a nosso favor. Eu digo a verdade: quem der um copo de água a vocês em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, de modo nenhum perderá a sua recompensa. Vale lembrar que João aqui, hoje a gente sabe que João é um homem que transmitiu muito amor na Bíblia. A gente quiser falar de amor, é só olhar as cartas de João, o Evangelho de João. E aqui dá para entender que João ficou meio enciumado pela questão de ali pessoas estarem, digamos, expulsando demônios em nome de Jesus, e ele procurou impedi-lo. Enfim, o Senhor já fala para ele: olha, quem não é contra nós é a favor de nós. Por isso que hoje tem muitas denominações que falam em nome de Cristo e falam no nome do Senhor, nascem de novo. Por isso que a própria palavra fala: se eles não são contra nós, eles são a favor de nós. Estamos falando do mesmo Deus, do mesmo Jesus que nós cremos. Por isso que nós temos que amar os nossos irmãos, indiferente de que denominação tá. Se nasceu de Cristo, nasceu de novo, é nosso irmão, e nós temos que estar amando eles. Mas enfim, se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, seria melhor que fosse lançado no mar, como uma grande pedra amarrada no pescoço. Se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que, tendo as 2 mãos, ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Vale lembrar que essa palavra aqui, verme e fogo, enfim, dá para entender que tem um verme lá que nunca apaga
que nunca morre, e um fogo que nunca apaga. E se o seu pé fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que, tendo os 2 pés, ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E o seu olho fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que, tendo os 2 olhos, ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Cada um será salgado como fogo. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Enfim, ele fala do sal para não colocar muito sal, nem pouco sal, porque digamos assim, se ninguém suporta a gente, se colocar muito sal vai ficar muito salgado e não vai ter sabor também. Se colocar pouco também não vai ter sabor, não vai adiantar de nada. Enfim, nós temos que ser equilibrados e na presença do nosso Deus. No capítulo 10, então Jesus saiu dali e foi para a região da Judéia e para o outro lado do Jordão. Novamente uma multidão veio a ele, segundo o seu costume, ele a ensinava. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntando: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? O que Moisés ordenou a vocês? Perguntou ele. Eles disseram: Moisés permitiu que o homem lhe desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Respondeu Jesus: Moisés escreveu esta lei por causa da dureza do coração de vocês, mas no princípio da criação Deus o fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os 2 se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são 2, mas sim, uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Enfim, essa instituição de Cristo a respeito do matrimônio. O matrimônio deve ser respeitado entre ambas as partes, tanto quanto o homem quanto a mulher, para que o próprio Senhor fala aí no começo, quando Deus fez Adão e Eva, ele fez um e depois fez o outro, e os 2 se tornaram uma só carne. O que, digamos, o que Deus uniu, o homem não separa. Enfim, hoje a gente vê muitos divórcios aí, e o Senhor odeia o divórcio. Se divorciem por qualquer coisa, qualquer besteira. Enfim, não tem aí diálogo no casamento. Enfim, daí dá muitas intrigas e acaba querendo cada um ir para sua parte, e o Senhor odeia esse divórcio e acaba caindo em pecado, no adultério ali, como o Senhor fala. Enfim, eu vejo que hoje os casais têm que estar vigiando a sua casa, vigiando o seu casamento, porque o Satanás ali, ele quer que cada um caia no pecado. E aqui o Senhor pega e ordena: pela dureza do coração de vocês, ele deixou da certidão de divórcio. Mas no início não era assim. Só nós olhar no início e ver que o Senhor quer que nós andemos em santidade com a nossa família, com nossa esposa, nossos esposos. Enfim, é o que ele nos orienta. Quando estava em casa novamente, os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. Ele respondeu: todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher estará cometendo adultério contra ela. E se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Se o Cristo falou, quem somos nós para discordar e distorcer esta palavra? Não tem como distorcer, o Senhor falou e está falado. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos o repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhe disse: deixe vir as minhas crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo a verdade, quem não recebe o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e os abençoou. Vale lembrar que criança até certa idade não tem pecado. Enfim, não tem como faz as coisas como não sabe. Enfim, por isso que ele trata ali as crianças para a gente tratar como um exemplo. Às vezes a gente vê umas crianças brigando e brigam, daqui a pouco já estão se acertando. Enfim, vale lembrar que hoje também muitas pessoas são rancorosas por causa de uma pequena discussão aí, ficam anos aí sem se conversar. Por isso que ele traz aí também para estar olhando para as crianças, ver a atitude deles. E a gente sabe que criança não, como que eu posso falar, não tem pecado até uma certa idade, não consegue distinguir entre o bem e o mal. Enfim, por isso que hoje a gente vê que para nascer de novo em Cristo Jesus, tem que crer e saber distinguir entre o bem e o mal, para saber quem é o Senhor. Talvez as crianças podem até saber muito bem, mas elas não conseguem distinguir entre o bem e o mal. Mas enfim, quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e pôs
Se de joelho diante dele, ele perguntou: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Vocês conhecem os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, nem enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Vale entender que todos esses preceitos que Jesus falou, esses mandamentos, ele tinha obedecido. Mas vale lembrar que o primeiro mandamento era amar a Deus sobre todas as coisas. Esse mandamento, bem provável que ele não tinha obedecido, porque se ele tivesse obedecido, ele largava tudo e seguia Jesus. Mas vamos ver o contexto. Jesus olhou para ele e o amou. Falta uma coisa para você, disse ele. Vá venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Enfim, o Senhor deu a letra para ele, Faça isso que você vai estar me amando e você vai estar tendo um tesouro no céu. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil aos ricos entrarem no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntaram uns aos outros: Neste caso, quem poderá ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe: Nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: Digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do evangelho deixará de receber 100 vezes mais. Já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos e com eles perseguição. Enfim, todas as pessoas querem só essas coisas boas, mas esse detalhe final, perseguição, ninguém quer. Vale lembrar que é difícil quem quer uma perseguição. Primeira perseguição que aparece, você já quer jogar tudo para cima. Fala, não quero mais. Mas enfim, o Senhor fala que é bem-aventurados os que são perseguidos por causa dele, terão a vida eterna, terão reinos, enfim. Vale lembrar isso para a gente estar se animando no Senhor e se vir alguma perseguição, tirar de letra, deixar de lado. Fala, não, repreenda em nome de Jesus e boa. E na era futura, a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que o seguiam estavam com medo. Novamente ele chamou à parte os 12 e lhe disse o que havia de lhe acontecer. Estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue ao chefe dos sacerdotes e os mestres da lei. Eles o condenarão à morte e os entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, açoitarão e o matarão. 3 dias depois ele ressuscitará. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu faça? Perguntou ele. Eles responderam: Permita que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. De novo, Tiago e João. Disse-lhe Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo, ou ser batizado com o batismo com que estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Disse-lhe Jesus: Vocês beberão o cálice que estou bebendo, e serão batizados com o batismo que com o estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. E quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou-os e disse: Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas? Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a vida eterna em resgate por muitos. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e os seus discípulos, juntamente com a grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Batimeu, que era cego, estava
sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chame-no. E chamaram o cego: Ânimo, levante-se. E ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Vale lembrar que Jesus já sabia o que ele queria, mas certo, o Senhor quer que você confirme com a tua palavra, que a tua fé fale. Olha, Senhor, quero ver, quero enxergar, eu quero prosseguir. Isso ele quer de cada um, ele quer de mim, quer de você. Enfim, ele quer uma confissão que você faça. Olha, eu quero ser restaurado pela vida, eu quero ser abençoado pelo Senhor. Enfim, isso basta cada um estar pedindo para o nosso Senhor Jesus. Termino aqui com um abraço para vocês, fiquem com Deus e até as próximas leituras. Até mais!